Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, rolou o campeonato mundial de computadores de xadrez, agora recentemente, mais uma vez em Viena, presencialmente. Galera, os campeonatos de xadrez de bots, né, são feitos presencialmente, muitos desses torneios. Esse campeonato mundial é um deles, que não havia tido edição desde 2019, por conta da pandemia e tudo mais. Então agora retomou. Dá uma olhada aqui nas fotos, a gente tem algumas fotos do evento. Eu achei bem interessante essa questão deles terem aí o nominho deles no tabuleiro, cada um leva um laptop, né, o responsável ali da equipe, e lá eles jogam. Então o lance vai pro computador e eles esperam, tem um tempo, né, e eles vão fazendo ali os lances, configuram tudo e vão ali pilotando a máquina. E tem dois tipos de campeonato, galera. O campeonato de software, onde todo mundo utiliza o mesmo hardware, ou seja, os computadores com as mesmas configurações, para que isso não seja um fator que possa beneficiar alguma das equipes. E tem também o torneio mais emocionante de todos, que é o torneio de computador mesmo, não a de software. E aí é a combinação entre o software e o hardware que está sendo utilizado. E a gente teve aí então o Komodo Dragon aí, enfim, aqui as especificações dos computadores, né? Computadores fortíssimos. Há rumores aí de que o Shredder utilizou um Raspberry Pi para esse torneio. Eu acho muito difícil. Seria no mínimo engraçado, mas acho muito difícil ter utilizado um Raspberry Pi para esse torneio, né? E enfim, e o campeão aí do computador acima de Lila Zero e tudo mais foi o Komodo Dragon, que tá trazendo NNUE, tá trazendo redes neurais aí, tá incorporando essa tecnologia trazida pela Google e depois pela Lila Zero também aí para os torneios. E rolou uma partida espetacular, galera, entre o Komodo Dragon e o Shredder aí. Então é uma partida que eu vou mostrar aqui agora, que realmente tem um tema maravilhoso. A gente vai ver uma partida aqui bizarra, de outro mundo. Vamos lá. É a nossa playlist Duelo de Bots aqui de volta. Quero agradecer o Nicolas Fernandes, que me fez a sugestão. Rafa, traz uma partida aí de Duelo de Bots. Faz tempo que você não traz. Até me deu uma sugestão de uma partida também aí de torneios que tem rolado entre bots. Eu acabei selecionando essa outra aqui que eu achei mais incrível ainda, mas agradeço aí o Nicolas pela sugestão, né? E aproveitando o assunto de programação, eu quero falar com você que quer aprender a programar. A oportunidade chegou para você aprender gratuitamente, tá bom? A Imersão Dev da Alura está de volta. Serão 10 aulas gratuitas para você aprender a programar. Você vai se maravilhar com o que você vai ser capaz de fazer ao final dessas 10 aulas, tá bom? Você vai fazer o seu primeiro código e já vai ter um portfólio inicial para mostrar para as empresas, para você buscar sua vaga no mercado de trabalho. Não tem pegadinha, tá bom? Não vai ter venda de mentoria no final das 10 aulas, não vai ter nenhum truque, nenhuma pegadinha, nada disso. São 10 aulas gratuitas mesmo que a Alura está oferecendo. É a última vez que a Alura vai proporcionar aí a Imersão Dev. Então aproveita, galera. As aulas serão aí do dia 2 de setembro ao dia 19 de setembro. As inscrições vão apenas até o dia 4 de setembro, dia 2 será a live de abertura. E para você se inscrever é muito prático, você clica aqui no link que está na descrição do vídeo, preenche ali o formulário, é só seu nome e seu e-mail, e você a partir dali já vai receber todas as informações por e-mail, tá bom? Então aproveita uma oportunidade aqui muito grande para você que quer começar a programar. A Imersão Dev aí da Alura com 10 aulas gratuitas. Aproveita e já se inscreve já, tá bom? Muito bem, galera, vamos nessa então. Se preparem para uma partida bizarra de maravilhosa. Komodo Dragon, NNUE com redes neurais contra o Shredder, Raspberry Pi ou não. Aqui o Komodo Dragon abre com o cavalo em F3. Temos D5, agora C4, C6 protegendo o peão, C por D5, C por D5 e aqui D4 agarrando o centro. Cavalo em F6, cavalo C3 e agora o cavalo vem para casa de C6 desenvolvendo uma posição bem simétrica. E agora o bispo passa para casa de F4, atacando a casa de C7, enfim, essa diagonal aqui de casas escuras. A6 foi jogado evitando ideias como cavalo B5, cavalo C7 e aqui E3. Passou o bispo, tirou o peão, preparou para tirar o outro bispo e proteger o rei. Bispo G4 foi jogado, H3 questionou o bispo. Bispo toma, dama toma. E aqui E6 o Shredder prepara também para tirar o bispo de casas escuras.
Bispo D3 foi jogado, o cavalo B4 ataca o bispo se esconde lá na casa de B1 e aqui bispo D6 propondo trocas. Bispo G5 evitando as trocas, pressionando em F6, H6 foi jogado falando toma logo lá e aqui seria possível, vai dobrar peão, mas as brancas não vão conseguir muitas coisas com isso, vai trocar peça demais, né? Bispo toma, dama toma, peão toma, só para dobrar peão, trocar tudo isso de peça, depois vai ser difícil como tentar jogar para ganhar, né? Então o bispo H4 foi jogado aqui pelo Komodo Dragon. Rock colocando rei em segurança, A3 tira o cavalo daí, cavalo volta para C6 e agora Rock também colocando rei em segurança. Até aqui tudo certo, brancas tem par de bispos e cavalo contra par de cavalos e bispo, uma diferença ou outra aqui na posição. Estrutura de peões perfeitamente simétrica. A partida seguiu aqui com torre C8. E agora a dama volta aqui para casa de E2, saindo da frente do peão de F. Temos agora bispo aqui em E7, tirando a cravada aqui do cavalo, dando liberdade para o cavalo. Cavalo em A4, cavalo em A5. As brancas de olho nas casas de B6 e C5. As pretas de olho nas casas de B3 e C4. E agora o bispo vem para a casa de D3, lutando pela casa de C4. Cavalo B3 ataca a torre de A em B1 e aqui cavalo D7 propondo a troca do bispo de casas escuras que o Komodo Dragon evita. Joga o bispo G3 aqui e mantém o bispo no tabuleiro. B5 ataca o cavalo volta para C3 e aqui cavalo em F6 pelo Shredder. Olha só o que jogar agora de brancas, né? Komodo começa com o lance aqui F3, um lance bastante lógico, tentando combater os saltos do cavalo e dando suporte para avançar no futuro. Aí tem que preparar, né? Porque o avanço aqui em E4 certamente vai enfraquecer o peão de D4, mas enfim, F3 foi jogado. Torre C6 foi jogado agora pelo Shredder. Bispo passa para casa de F2, já pensando em dar um reforço para o peão central. Torre C8, a torre voltou. Shredder aqui, né? Passando a vez aqui, torre C6, torre C8. E dama D1, aqui o Komodo Dragon coloca a pressão para cima do cavalo, ataca o cavalo. Cavalo volta para A5, aqui A4, olha que legal. B4, mantendo tudo fechado, não dá para capturar aqui em A6 ainda, o cavalo tá atacado, não vale a pena. Então primeiro cavalo E2 foi jogado e agora dama B6, olha só, trazendo suporte para todo mundo aqui na ala da dama. A partida seguiu com E4, aqui o Komodo Dragon fez a lição de casa, protegeu o peão central e agora segue expandindo aqui com o lance E4 e aqui B3, um lance muito bacana aqui pelo Shredder, que traz a seguinte ideia, né? Qual que é a ideia desse lance aqui? São várias. Uma é dar suporte para a torre vir para C2. Mas você não vai querer jogar torre C2 com o bispo aqui. Então você vai querer manobrar o cavalo para C6, B4. O bispo vai ficar sem casa de fuga, praticamente. E você troca e ganha um posto aqui para a torre. Legal, B3 aqui tem uma ideia bastante lógica, bem interessante. Vamos ver como é que o Komodo Dragon vai fazer contra isso. E5 atacando o cavalo, cavalo D7 e agora F4, disparando um ataque aí na ala do rei, tá começando a ficar emocionante aqui. F6 foi jogado pelo Shredder e agora cavalo G3. F5, Shredder mantém os ataques na ala do rei fechados, fechou o centro, tá fechando a ala do rei. E aqui o Komodo Dragon vai pro lance rei H1, o que será que ele tá querendo? Rei H1, como jogavam os clássicos, né? Dando a casa de G1 pra torre, mas ainda não tá muito claro. Tudo bem, ele vai querer jogar com G4. Tá, entendi. Provavelmente ele quer tirar o cavalo, jogar com G4, torre G1 e começar e continuar o ataque na ala do rei. Ok, o Shredder também entendeu isso e jogou com G6. E aqui ele parou completamente o ataque do Komodo Dragon, certo? Porque agora você vai tirar o cavalo pra onde? Vai tirar o cavalo pra E2. Aqui as pretas jogam H5, tá tudo fechado e não tem mais como atacar, certo? Nada disso, Komodo Dragon vai para uma ideia espetacular nessa posição. O Komodo Dragon faz o maravilhoso lance aqui, histórico, por que não? Cavalo H5 aqui, o lance do Davi Leandro. Cavalo H5, galera, oferecendo o cavalo, mas a gente fala, mas esse cavalo tá bom, legal, tá oferecendo o cavalo em sacrifício, se tomar aqui, de fato vai estragar toda a cobertura do rei, mas esse lance não ameaça nada. Qual que é o ponto de cavalo H5? O que esse cavalo tá querendo fazer? Na verdade, esse cavalo tá abrindo aí a coluna G para estourar um G4. Ele não tá se incomodando em ficar aqui no canto. Duas coisas, hein? Que fala pra gente não colocar o cavalo no canto e não sacrificar o cavalo num peão, né? Aqui o Komodo fala, show me the book, onde é que tá escrito que eu não posso fazer isso? Cavalo H5, espetacular aqui o lance. Porque é o seguinte, galera, se peão por cavalo, de fato, dama por H5 traz um ataque aqui muito forte. Se rei H7 tentando se defender,
Aqui tá vindo o G4 de qualquer maneira. E agora a pressão total aqui na casa de F5, pressão pra cima do rei, é difícil de segurar. Por exemplo, um lance como torre C2, aqui G por F5, E por F5, bispo por F5, cheque. E depois das trocas aqui, enfim, as pretas praticamente são obrigadas a capturarem aquele bispo com a torre, né? A dama pode voltar aqui para defender a posição, mas de fato as brancas ficam melhores, né? Dama por D7, o bispo cravado, as brancas melhores. Rafa, tem cheque aí, tá perigosa a posição. Mais ou menos, né? Aqui tem alguns cheques, mas o rei pode vir para H2 e agora não tem mais cheque. E as pretas vão ter que defender o bispo e as brancas vão continuar atacando melhor aqui para as brancas, uma posição já vencedora aqui para o Komodo, né? Então aqui muito legal esse lance cavalo H5. Agora é o seguinte, o Shredder não vai capturar esse cavalo. O Shredder segue aqui com o cavalo C6, com uma ideia muito clara. Ele quer jogar lá o cavalo lá em B4, atacar o bispo, capturar o bispo e depois colocar a torre em C2 e começar a ficar bem aqui na posição. Como é que o Komodo Dragon vai dificultar esse plano? Olha que genial, galera. Um lance brilhante aqui, A5. A5 atacando a dama e atacando o cavalo. Se capturar de cavalo, vai perder a ideia de jogar o cavalo lá em B4. Então a partida seguiu com dama por A5. E agora sim G4. Mas por que não jogou G4 direto? Eu não entendi a diferença. Vamos ver. O cavalo vai continuar pulando para B4? Vamos ver. A partida seguiu com G4 agora aqui pelo Komodo. E o cavalo veio para casa de B4. Mas agora tem uma diferença fundamental. Com a dama em A5, dá para jogar bispo E1 e o cavalo tá cravado. Olha que espetacular, e dessa maneira o Komodo Dragon mantém o bispo de casas claras, que é uma das peças chaves aqui do sacrifício do cavalo. Agora notem como o cavalo vai ficando na casa de H5, por vários lances ele pode ser capturado e não é capturado. Aqui a partida seguiu com dama B6, bispo por B4, exclama, mantendo o bispo de casas claras. Aqui bispo por B4 foi jogado, se tivesse capturado de dama, as brancas poderiam seguir com G por F5, enfim, várias maneiras aqui. As brancas também ficariam muito bem. A partida seguiu com bispo por B4 e agora, galera, torre em G1, mantendo o cavalo. Esse cavalo aqui, galera, a gente tá no lance 37. Aqui foi jogado cavalo H5 no lance 32. Ele já tá a 5 lances aí sendo oferecido, né? E agora a torre G1 exclama. Mais uma vez, aqui se capturar o cavalo, as brancas ficariam muito bem aqui com G por F5. Rei tá em xeque, rei F7, F por E6, rei tá em xeque, dama por E6, F5, tá vindo E6, isso aqui é devastador, né? A gente teria uma continuação devastadora aqui com grande vantagem aqui para as brancas, uma posição vencedora. Dama por D3, aqui dama por D4, torre de B em D1. Se a gente for olhar a questão material nessa variante, as brancas estão até com um peão a menos, mas o problema todo é esse carinha aqui, né? O rei exposto aí vai tomar todo tipo de ataque, a dama aqui tá atacada. Enfim, aqui é questão de tempo para as brancas conseguirem ir para cima aqui do rei, né? Agora, claro, existe sempre contra-jogo. Aqui é uma análise de computadores, né? Para a gente entender o que está acontecendo, tem que jogar como uma máquina, né? Então aqui teria a torre B7, coisas maravilhosas aqui e mentirosas, né? Somente no mundo dos computadores é que existem variantes como essa. Mas, enfim, no final dessa mentirada toda aqui, né? A gente teria uma posição com uma peça a mais aqui para as brancas. Bizarro, né? Isso aqui é bizarro. Então por isso que dá para jogar aqui torre G1, né? Tem que ir para dimensões paralelas para entender essas máquinas. Agora a partida seguiu com rei H8. O Shredder viajou por todas essas dimensões paralelas e falou: é verdade, não dá para capturar o cavalo, rei H8. E agora G por F5 continua deixando aqui o cavalo. E por F5 foi jogado e dama em E2. E o cavalo continua aqui se oferecendo, né? Continua se oferecendo aqui por muitos e muitos lances. Continua não podendo ter a captura aqui do cavalo pelo mesmo tempo que a gente já viu anteriormente. A partida seguiu com torre C6, com uma ideia muito bacana aqui do Shredder. Proteger o peão de G6, proteger ela do rei e dar liberdade para a dama poder jogar. A dama estava aqui tendo que defender a posição, a dama precisa jogar. A torre C6 foi jogado. E agora a torre de B em D1, trazendo possibilidades aqui de ataques descobertos, caso o peão de D4 caia. Dama D8 foi jogado e agora nós temos aqui dama em G2, tirou a dama e já colocou a dama aqui na coluna G. Agora de fato o cavalo continua não podendo ser capturado. Dama H4 e aqui no lance 42
10 lances depois que esse cavalo se ofereceu, que tá aí morando na casa de H5, ele não pode ser capturado nunca. Agora sim existe uma ameaça de capturar o cavalo e ele volta pra casa de G3. A partida seguiu com dama por F4, você fala, aí deu ruim. Aí deu ruim porque agora as pretas não capturaram o cavalo, agora tá desmoronando a posição. Cai o F4, vai cair D4, daqui a pouco cai E5, vai desmoronar a posição, calma. Komodo Dragon segue com o cavalo em E2, atacando a dama, protegendo o peão. E depois de dama em E3, o que jogar nessa posição? Galera, é sério. A gente olha para uma posição como essa, brancas com 2 peões a menos, um rei aqui não tá seguro, não tem mais os peões para defender. Uma posição aparentemente sólida aqui das negras, tudo sólido, tudo protegido. A gente fala, o que eu posso jogar aqui, né? Às vezes posso ter ideia de jogar um bispo por F5 aqui, não funciona, né? Ele não vai tomar de peão, vai tomar de torre, não funciona. Dama por D5, cuidado, né? Dama por D5 aqui não é um bom lance a ser jogado porque as pretas têm checkmate, a dama tem que ficar cuidando lá da casa de H3. Então você fala assim, o que dá pra jogar? O que dá pra jogar aqui depois desse dama E3? O que as brancas podem jogar? É um lance muito difícil de encontrar para um ser humano aqui. Muito difícil de encontrar para um ser humano. E aqui o Komodo Dragon encontra o lance torre de G em F1. Um lance que não faz muito sentido para um ser humano, né? Um lance aqui que tira a torre da coluna G, tira os temas ali da pilha, da bateria de dama e torre na coluna G e coloca a torre na coluna F, não dá pra entender direito, mas a gente vai entender daqui a um lance, porque a partida seguiu com o bispo em E7 e agora cavalo F4, exclama, a torre em F veio dar suporte pro cavalo, a dama tá ficando sem casa, tem um ataque bonito aqui em G6, olha que legal. A partida seguiu aqui com o bispo G5 atacando o cavalo e agora cavalo por D5 e a dama não tem outra casa, ela tem que capturar o peão aqui em D4, não há outra casa para dama, olha que bizarro isso, olha que maluco isso. Dama por D4 forçado, você fala, mas agora não pode estar bom para as brancas, o peão de E5 vai cair, mas agora olha só como é que continua, bispo B5, que maravilha, né, atacando a torre, atacando aqui a dama, uma partida de outro mundo, a dama vai lá para H4 e agora bispo por C6 capturando aqui uma torre a mais. Mas nem tudo é tão simples assim, porque cavalo por E5 captura mais um peão. De fato as brancas têm uma torre a mais, mas as pretas têm 3 peões a mais e um monte de peças chegando aqui pra cima do rei. A partida seguiu com bispo B7, não ligando para os ataques na área do rei, se sentindo sólido. A5 mantém o peão, torre de F1. E aqui as pretas jogam cavalo D3 e abandonam aqui a partida. Vamos entender o que está acontecendo, vamos entender esse cavalo D3 e por que abandonou, porque até isso é difícil de entender nessas máquinas, né? Aqui é o seguinte, pessoal, a torre está atacada e as brancas claramente não podem capturar o cavalo porque está caindo aqui em E1, né? Torre por D3 seria dramático. Aqui simplesmente dama por E1 e as pretas estão de volta no jogo, estariam até melhores, né? Então as pretas jogaram cavalo D3 e abandonaram. Por quê, galera? Olha que bizarro. Primeira coisa que a gente nota aqui, eu vou pôr a barrinha. A barrinha dá 2 pontos aqui de vantagem para as brancas. Não chega a ser uma vantagem vencedora para as pretas abandonarem. O ponto todo é que eu coloquei essa posição no meu Stockfish local aqui, 15 com redes neurais, computador aqui um pouquinho mais forte e deixei por algum tempo na posição uma boa profundidade e ele já tá dando aqui quase 7 de vantagem para as brancas, tá? Então realmente a gente vê uma diferença absurda entre a avaliação da posição da engine do chess.com e de um computador assim mais parrudo, com rede neural e tudo mais, né? Então esse é o primeiro ponto, a partida ele abandonou e a gente não entende muito bem porque, tudo bem, tem uma torre a mais, mas a posição não é simples, galera. Eu fiz uma simulação então de como poderia ter seguido aqui a partida, e aqui então fazendo os melhores lances da branca e fazendo também os lances que o Stockfish fala que são os melhores aqui para as negras, tá? Eu vou deixar a barrilda também pra gente vendo que ela fica nesses 2, 3 pontos aqui. Eu vou passar agora os lances, ó. Não é fácil de ganhar isso, galera. Não é fácil de ganhar esse daqui de brancas, porque cai o peão de H3. E tudo bem que as brancas têm uma torre a mais, mas são esses peões vindo com tudo, né? Agora, tem que cuidar da posição, tem que se defender aqui, jogar um torre F7, olha que loucura, né? Torre F7 defende tudo, porque aqui se torre por F7, ó, a análise é bizarra, dama D2 vai conseguir dar perpétuo.
Então, aqui rei F1, por exemplo, dama C1, aqui as pretas conseguem dar perpétuo, né? Então, bizarro, aqui o lance torre F7 segura tudo. Então não é fácil ganhar, galera, não é fácil, tem muitas possibilidades aqui das pretas se defenderem, né? Agora caiu lá o peão de B3 e tudo mais. Então o ponto todo é esse, né? A longo prazo, as brancas têm que segurar todos os cheques, né? Porque o rei aqui fica exposto e tudo mais. Esses peões daqui a pouco começam a avançar. Não é fácil ganhar isso daqui de brancas, mas eu usei aqui os computadores para simular muitos e muitos lances à frente, quase 40 lances à frente, para realmente poder entender. Até esse final eu fiquei na dúvida se as pretas não conseguem empatar mesmo, criar um peão, esses peões passados e conectados. Até esse final eu achei difícil, mas aqui o Stockfish recreativo já encontra que realmente as brancas estão ganhas. Eu vou passar mais um pouco, mas de fato as pretas não conseguem a tempo aqui chegar com os peões, né? E no final das contas esse peão vai fazer toda a diferença. Uma partida aqui espetacular entre Komodo Dragon e Shredder, né? A história daquele cavalo em H5 morando naquela casa por mais de 10 lances. Eu achei espetacular. E vamos dar uma olhada só por curiosidade aqui no relatório do chess.com. Vamos lá. Aqui é por curiosidade mesmo que a gente faz esse relatório, porque, claro, eu não tô numa super máquina aqui, né? A engine aqui do chess.com não tem a capacidade de rapidamente avaliar ali os lances. Mas eles dão como 6 lances brilhantes, aquela história toda do cavalo lá em H5 e tudo mais. E a gente vê aqui no gráfico, olha quanto ponto azul aqui, que é tudo lance brilhante, 6 lances brilhantes. E as brancas gradualmente vão ficando melhores aqui do que as negras, né? Um negócio espetacular aqui. Eu vou voltar no tabuleiro e mostrar a sequência de lances brilhantes, olha isso. Olha aí, começa com esse lance aqui, cavalo H5, ó, vamos vendo. Aí A5, excelente lance. G4, outro lance brilhante. Aí bispo E1, outro lance brilhante. Aí aqui tomou um super lance. Torre em G1. Peão toma outro lance brilhante. É incrível, né? Outro lance brilhante, torre de B aqui em D1. Os dama G2, os lances brilhantes não acabam, né? Não acabam. Acho que esse foi o último, já deu 6, né? Já deu 6. Um negócio espetacular, né, galera? Uma partida de outro mundo aí com esse tema do cavalo lá morando na casa de H5. Podendo ser capturado. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!